Ayrton Senna nem ao final. Em compensação, Alain Prost e Nick Lauda também não completaram a corrida. Estou de volta para mais um vídeo pro canal. E vou te mostrar o pior GP da história. Mas antes de continuar, verifique sua inscrição no canal. Esse GP foi realizado em um calor escaldante e em um circuito improvisado e perigoso. Apenas as duas primeiras completaram o número total de voltas, além de um piloto desmaiado ao empurrar seu carro até a linha de chegada. Onde o capitão governa, o marinheiro não governa. A frase banal serve bem para refletir o capricho a que o inglês, Bernie Ecclestone, submeteu a própria Fórmula 1 em 1984. O homem que administrava o destino da categoria havia decidido realizar um grande prêmio em Dallas, em meados de julho, na época do ano mais quente no Texas. O cenário foi um percurso improvisado de rua no estacionamento do Fair Park. Embora os pilotos tenham descrito a pista como perigosa, a nona data daquele campeonato foi realizada. Porque onde o capitão manda, o velejador não manda. Foi assim que a F1 completou um dos shows mais tristes e polêmicos de sua história, que de fato poderia ocupar o pódio com o GP dos Estados Unidos em Indianápolis em 2005, com apenas 6 carros no grid, ou a pantomima do GP da Bélgica em 2021, onde a chuva encheu de vergonha os organizadores da Copa do Mundo e a Federação Internacional de Automobilismo e os espectadores de fúria. A pista, que havia sido preparada pelos promotores locais, os empresários, Don Walker e Larry Waldrop, estava ao redor do Cotton Bowl, um enorme estádio. O traçado tortuoso e estreito era cheio de curvas cegas e cercadas por paredes de cimento e pneus velhos. O circuito era tão precário que os pilotos não iam pela trajetória ideal, mas pelos locais onde havia algum pavimento firme. De fato, Goodyear, Pirelli e Michelin, os fornecedores de pneus na época, não enviaram os compostos para a classificação porque sabiam que não durariam meia volta. Os pilotos levantaram a voz, mas não adiantou, liderado por Ecclestone e os patrocinadores. Um jornal francês disparou afirmando o seguinte: o francês René Arnoux da Ferrari, este layout urbano não é adequado para um grande prêmio. Fazemos um trabalho perigoso, mas não temos o direito de reclamar. Até mesmo a FISA, liderada pelo francês Jean-Marie Balestre, fez vista grossa e não levou em conta seus próprios regulamentos, que indicavam que qualquer novo circuito para a Copa do Mundo tinha que ser aprovado pela realização de um evento internacional anterior. Ele não tinha feito isso em Las Vegas ou Detroit. Por que fingir que ia fazer isso em Dallas? Durante todo o fim de semana o calor foi escaldante. Mais de 40 graus de vento e mais de 66 graus na pista. A pole ficou para o inglês Nigel Mansell, que liderou a Lotus 1-2, que foi completada pelo italiano Hélio De Angelis. Para evitar o calor, a competição foi realizada às 11 da manhã e teve 10 voltas a menos do que o combinado, além de 3 voltas de aquecimento. Mas isso não era importante. Após a competição Ken-In, o circuito ficou em piores condições. Com pressa, foi espalhado cimento de presa rápida, o que obrigou ao cancelamento dos testes de tanque cheio marcados para as 7h30. O austríaco, Nick Lauda, e o francês, Alain Prost, ambos da McLaren, pediram o cancelamento do evento. Mas Ecclestone foi contra. Ele não queria decepcionar os mais de 100 mil espectadores que estavam nas arquibancadas. Obviamente a corrida foi um desastre. Dos 25 pilotos que largaram, apenas 8 se classificaram e 2 completaram o total de 67 voltas, os demais abandonaram por acidentes. Mansell dominou até a volta 35, quando um roçar na parede permitiu que Finkick Rosberg da Williams passasse para a liderança. O inglês, sofrendo uma falha na caixa de câmbio, não teve chance de se recuperar. No final, quando faltavam apenas alguns metros para receber a bandeira quadriculada, ele bateu seu carro contra o muro novamente e acabou destruindo a transmissão. Mas isso não o impediu de terminar o teste. Ele saiu da Lotus e a empurrou até a linha de chegada. Ele recebeu a bandeira e desmaiou. O corpo de Mansell ao lado do veículo virou uma foto que acabou virando o símbolo de uma competição desastrosa.
pelo menos o seu esforço foi recompensado com o 6º lugar, permitindo-lhe somar o último ponto em jogo. Rosberg, que conquistou sua 3ª vitória na categoria, recebeu a coroa de louros da Linda Gray, atriz americana que atuou na novela Dallas. Arnoux, que deixou o final da grelha devido a um problema com o seu veículo na pré-grelha, conseguiu um espetacular 2º lugar. Enquanto De Angelis completou o pódio e salvou a honra de Lotus. O brasileiro Ayrton Senna também participou dessa prova, que havia estreado naquele mesmo ano na F1, com a Toleman. O jogador paulista, que depois foi tricampeão da categoria mais alta, foi protagonista de uma curiosa anedota que Pat Simmons sempre lembra, que na época trabalhava no pequeno time inglês. Senna, que ficou em 4º lugar, teve que se ausentar após encostar na parede em uma curva. Quando ele voltou aos boxes, parecia surpreso com o fato de ter caído. Ele nos disse: "Eu sei que não cometi nenhum erro. A parede deve ter se movido", lembra o técnico, Simmons. O bloco pesava 20 toneladas, então estávamos todos céticos, mas Senna insistiu tanto que conseguiu me convencer a dar uma volta na pista uma vez depois da corrida para conferir. E o muro, de fato, se moveu, comentou o técnico. Alguém havia colidido com o bloco anterior, o que causou um deslocamento de cerca de 4 mm no próximo, de modo que a transição entre os dois perdeu a continuidade e um pequeno degrau pôde ser visto. Era a primeira temporada de Senna, e fiquei surpreso ao ver o quão preciso ele estava pilotando. Essa temporada foi de trazer pesadelos dos pilotos que ali corriam. Me diz aí nos comentários se você acha essa, ou conhece outra corrida como a pior corrida da F1.